Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvando o hino rapidamente para glorificar ao nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória a Deus. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Aleluia. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, 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 vem louvar. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, glória a Deus Santo, glória a Jesus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, 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 vem louvar. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos estar falando hoje sobre um grande profeta. Aleluia, Deus de glória. Do Senhor, que passou por tanta luta, tanta perseguição, mas não retrocedeu. Vamos estar falando sobre Jeremias. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus, glória a Jesus.
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, vai derramando a tua graça, o teu mistério, o teu poder, vai revelando a tua palavra em nossos corações, em nossas mentes. Nós possamos sair daqui cheio da tua palavra, cheio da tua presença, e que esta palavra venha de encontro ao nosso coração, meu Deus e meu Pai. Glorificado é o teu nome, venha derramar a tua bênção sem medida. Venha abrir as comportas do céu e derramar graça sobre os teus membros aqui da tua igreja, Pai. Vai derramando a tua graça, o teu poder, o teu mistério, a tua unção e a tua graça. Te louvamos, te adoramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Rei da Glória. Em cima desse texto aqui, vamos estar aprofundando sobre esse grande profeta. Em primeiro lugar, nós devemos saber quem era Jeremias. A palavra vai dizer que Jeremias era filho de Elquias, do sacerdote que estava em Anatote, que costumava servir ao templo. E a palavra de Deus aqui nos revela que Jeremias, muito antes dele nascer, ele já teria sido escolhido por Deus e dado às nações como profeta. Então ali, quando Jeremias estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Jeremias foi dado como profeta. A finalidade de Deus para ter designado Jeremias como profeta era a grande idolatria que estava tendo no reinado de Judá naquela época. O reinado estava todo sendo destruído pelo rei Josias na época ali, e Jeremias ele foi designado para afrontar aos governos políticos, aos governos daquela época. E aqui vai dizer que Jeremias foi um grande profeta na parte de Deus, e ele foi escolhido ali na sua mocidade, ainda pequeno. O Senhor já designou ali uma grande missão para Jeremias. Então, antes dele nascer, Deus já havia determinado que ele seria um grande profeta. E assim como Jeremias é também conosco. Deus tem um plano de vida para mim e para cada irmão. Deus tem projeto na nossa vida. Nós temos que confiar em Deus e crer. Aqui Jeremias ele foi designado para essa grandiosa missão, porque a confiança daquele povo estava em alianças políticas e na força do teu próprio braço. O povo ali era o povo de Deus, era o povo que foi escolhido pelo Senhor, mas porém eles tinham corrompido. Eles tinham corrompido com o poder, com o dinheiro, com tudo ali. E aqui vai retratar na palavra do Senhor que tudo que era pecado e tudo que era errado naquela época se tornou normal. Este povo que estava designado em Judá era o mesmo povo que veio de Israel. E ali ele se corrompeu dos caminhos do Senhor. Eles desviaram das promessas de Deus e ali procuraram cada um o seu próprio querer e cada um a sua própria vontade. Só que o Senhor aqui no ministério de Jeremias, ele deu duas promessas: o juízo e o arrependimento. O Senhor ainda estava disposto a dar uma segunda chance para aquele povo. Então o Senhor queria que Jeremias ali levasse a palavra de juízo para aquele povo, para que aquele povo convertesse dos seus pecados, dos seus maus caminhos e voltasse para Deus. Mas não foi bem isso que aconteceu. E ali Jeremias primeiramente afrontou o rei Josias na frente do templo, porque ali estava tudo cheio de pecado, cheio de malícia. A palavra de Deus vai relatar que ele estava praticando mentiras, roubos e o pior de todos, adorando a deuses estranhos, a deusa que ele se designava que era a deusa do céu, e tudo ali naquele período de Jeremias, na tribo de Judá. E o Senhor ele falou para Jeremias que ele falaria através da boca de Jeremias. Ele deu uma ordem para Jeremias ir em frente e levar a palavra de Deus. Então tudo aquilo que saía da boca de Jeremias era a palavra do próprio Deus. E Jeremias ali, até mesmo temendo a sociedade, porque ele estaria afrontando ao rei e aos governos políticos, mas ele foi em frente ali, seguindo a ordem do Senhor. O ministério de Jeremias era conduzir o povo ao arrependimento, a conduzir ao povo a voltar ao primeiro amor, a voltar para os pés
do Senhor. E ali Jeremias ele foi rejeitado não somente pelo rei, mas pelo exército daquela época também. Jeremias foi perseguido e passou por grandes afrontas, grandes humilhações e tribulações. Mas o mais interessante de Jeremias é que ele não retrocedeu. Ele continuou na posição, ele continuou de pé, combatendo ali as obras das trevas, falando para com o Senhor, falando daquilo que o Senhor os orientava. E aqui mais na frente vai nos dizer que o Senhor falou para Jeremias, o 8: não temais diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então aqui era um juízo e ao mesmo tempo restauração. Deus falou para Jeremias, vai em frente, não temas, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu falarei através da tua boca, você vai fazer a minha vontade. Como se Deus falasse dessa maneira para Jeremias. E ali Jeremias começou a dar os seus testemunhos, levando a palavra do Senhor. E ele chegou na porta do templo ali, fez sua primeira afronta diante do rei Josias. E aqui a palavra vai dizer que o rei não agradou nem um pouco daquilo que Jeremias tinha falado. Porque quando nós falamos a verdade, quando a verdade afronta o pecado, ninguém concorda, ninguém é a favor da verdade. Até nos dias atuais, quando a gente fala tudo que aquela pessoa quer ouvir, nós somos um amor de pessoa, você é bom, você é isso, você é aquilo. Mas quando nós abrimos a nossa boca para falar a verdade, falar o que é correto, falar o caminho ali, nós já não valemos nada. E aqui Jeremias foi com teu pai diante do templo, e ali ele tinha o projeto de sacrificar ali o cordeiro. Mas porém, quando ele chegou ali, o Senhor tomou a boca de Jeremias diante de todos ali, e não foi isso que ele fez. Ele pegou ali, não quis mais sacrificar e começou ali a administrar a palavra. E quando ele falava, o povo sentia ali que era a voz do próprio Deus, mas porém estava com o coração endurecido para a voz do Senhor. Estava com o coração duro. E aqui vai falar que Jeremias queria conduzir o povo ao arrependimento de seus pecados por causa da sua mensagem, que era de julgamento e a sua devoção a Deus. Então Jeremias ele enfrentou a oposição e enfrentou também o sofrimento ali. Jeremias, no meio da tua caminhada da fé, foi humilhado, foi ali rejeitado, até mesmo pelo teu próprio pai, mas ele continuou e não abandonou o Senhor e buscou fazer a vida nas coisas que agradavam a Deus. Vamos aprofundar um pouco aqui nessa palavra. E aqui o Senhor diz no 14, não, no 11: e ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Glória a Deus. Aí aqui embaixo ele disse, o Senhor disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Aqui, naquela época, a vara de amendoeira, ela era a primeira árvore que produzia. Ela produzia na primavera. E aqui quando o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, é como se Deus dissesse, eu quero que a minha palavra cumpra logo. Porque ele deu aqui essa árvore de amendoeira na qual Jeremias viu como simbologia aqui, que ele queria que tudo acontecesse rápido, porque a amendoeira ela dava na primavera, era uma das primeiras árvores que dava. E aqui no 14 vai dizer, disse-me o Senhor do norte, se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Naquela época a Babilônia ficava ao norte de Judá, então dali sairia, como a palavra de Deus está dizendo, o mal sobre os habitantes da terra de Judá. Então Deus ali ia entregar a tribo de Judá nas mãos do babilônico, mas logo em seguida ele ia restituir o povo, ele ia restaurar aquele povo. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer nesse livro de Jeremias que o Senhor queria que o povo de Judá se entregasse para os babilônicos para serem os seus escravos. Mas não era isso que o rei queria. O rei queria lutar, o rei queria pelejar, mas Jeremias já tinha dado a palavra. Quando os caldeus viessem, que eram os babilônicos,
que todos se prostrassem e se entregassem aos babilônicos para que não retrocedesse algo pior. Mas o rei não ouviu a voz de Jeremias imediatamente. Era um rei que não tinha a presença do Senhor e era considerado um rei fraco, que era manipulado pelo próprio exército, era manipulado pelo povo. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Vamos abrir mais para frente. Aleluia. Glória a Deus Santo, aleluia. Olha o que o Senhor está falando aqui, no 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Glória a Deus. Aqui o Senhor está falando que o juízo ia chegar sim até a tribo de Judá, porque eles largaram, eles deixaram de adorar ao Senhor Jesus Cristo, de adorar a Deus, e procuraram se curvar, acrescentando outros deuses. Para aquele povo daquela época é como se a presença de Deus não bastasse. E ali vai dizer que tinha o templo naquela época, e tinha ali a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus naquela época. Mas porém o povo passava a semana todinha pecando, passava a semana todinha fazendo aquilo que não agradava a Deus. Quando chegava no sábado, ia lá até o templo sacrificar, e eles achavam que estava correto e não estava agradando a Deus. Isso não estava de conformidade àquilo que era a vontade do Senhor. Então eles ali faziam tudo aquilo que não convinha a Deus. É como se nos dias atuais o ser humano peca a semana todinha. Quando chega no domingo ali, vai e pede: não, Deus me perdoa por isso e por aquilo. Mas depois se encontra lá no mesmo pecado, no mesmo erro. Era o que acontecia com o povo dessa época aqui de Judá. Eles passavam a semana todinha pecando e achavam no direito de chegar ali com um cordeiro e sacrificar perante ao Senhor. E a palavra de Deus vai relatar que não foi isso que o Senhor ensinou para o povo de Israel. Deus era contra o sacrifício, mas na frente nós vamos estar vendo. E aqui no 18 vai dizer: Glória a Deus, aleluia, Senhor. porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, o Senhor estava dando aqui uma segurança para Jeremias. Deus estava colocando ele como coluna de ferro, com muro de bronze, com toda a terra, e os reis não iam prevalecer contra Jeremias, porque Deus estava na vida de Jeremias. Deus era com Jeremias. Glória a Deus. E aqui no 2:5 diz: assim diz o Senhor: quem justiça achará vossos pais em mim, para te afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se leviano. Aqui Deus está perguntando qual será a injustiça que o povo encontrou nele para procurar ali adorar a deuses pagãos, a deuses que nada podia fazer. E aqui mais embaixo no 8 diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após que é de nenhum proveito. Então o povo ali estava completamente enganado, com a mente completamente conturbada, nas práticas errantes ali, contrário à vontade do Senhor. Mas aqui Jeremias continuou firme e forte, e levando a palavra de Deus, porque às vezes o ser humano ali estava trocando a glória de Deus por coisas tão pequenas, coisas tão fúteis, comparado com dias atuais. Às vezes nós trocamos a glória do Senhor por coisas tão pequenas, coisas tão banais, coisas que aquele povo poderia até amolecer o coração e falar: não, nós estamos errados, fazer como o povo de Nínive. Mas não, eles não fizeram assim. Continuaram com o coração duro e lutando ali, tentando resistir ao próprio Deus. Porque Jeremias não falava por ele, ele falava
pelo Senhor. Glória a Deus. E ali, quem vai contra Deus, nada pode vencer. Não é verdade? Porque Deus é o dono do ouro da prata, Aleluia. é o Deus da fortaleza, tudo pode, tudo vê, ninguém vai contra o Glória Senhor. a Deus. Aleluia, Senhor. E ali aquele povo ali, não, vamos batalhar, vamos pelejar, nós vamos vencer. Era como eles lutassem com o próprio Deus. A palavra de Deus vai dizer mais na frente, que o Senhor fala, o meu servo Nabucodonosor. Não porque Nabucodonosor fazia a vontade de Deus, porque Deus estava usando a Babilônia para combater o povo de Judá, devido ao teu pecado, a tua rebeldia, a tua idolatria, a tua depravação. Então ali o Senhor queria que o povo voltasse para ele de uma forma amigável, de uma forma justa. Mas o povo ali não queria. O rei estava induzindo o povo a resistir a algo que não tinha condição de resistir, não é verdade? Porque era Deus que estava operando, era Deus que estava agindo. E aqui vai dizer no 13, o 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Então aqui o povo cometeu dois pecados, como diz a palavra. Abandonou o Senhor e buscaram a vida de prazer nas coisas deste mundo. Eles largaram ali de estar perto da fonte do manancial de água viva e começou a cavar cisterna, que não levava a lugar algum. Não tinha horizonte, não tinha direção, não tinha sentido, não tinha proteção. Porque se o povo de Judá estivesse perante ao Senhor, a Babilônia não prevaleceria contra o povo de Judá. Mas como o povo de Judá estava corrompido, estava no seu engano, no seu eu, no seu achismo, procurando ali deixar o Senhor, teu Deus, no tempo, e começando a guiar os seus próprios caminhos, cada um por si. Ficava a semana inteirinha ali, cada um fazendo o que queria. Quando chegava no sábado, ia lá com o seu sacrifício para oferecer para Deus, e Deus não agradava disso. A palavra de Deus fala em 1 Samuel que qual é mais importante, o sacrifício, a obediência. Eu creio que se esse povo tivesse dado ouvido à voz do Senhor, eles eram um povo diferente, eles eram um povo fervoroso, mas não, retrocedeu ali a palavra do próprio Deus, abandonou a vida de comunhão que eles tinham com o Senhor, se corromperam nos dias atuais. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Jeremias 7. Glória. Mudança espiritual, pois o povo cometia todo tipo de pecado. É o que o Senhor vem falar aqui Glória a Deus, aleluia, Senhor. para nós. Eu vou ler o 3, o 5, Glória a Jesus Cristo, Rei da o glória. 9 e o 11. 3, 5, 9 e 11. Israel, aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então aqui era o Senhor dizendo àquele povo. Deus queria renúncia, Deus queria melhoras naquele povo, porque Deus não estava agradando da obra do povo. Então por isso que ele diz aqui: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos habitarei neste lugar. Então todos os dias, todos os momentos, nós que estamos na presença de Deus, nós que estamos na condição de cristão, devemos procurar a nossa nova versão, devemos procurar agradar a Deus. E aqui o Senhor fez esse pedido para o povo, mas aqui no 5 diz: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem, entre o seu companheiro. Glória a Deus. Aí no 9 fala, Aleluia, Senhor. aqui os pecados do povo naquela época: furtareis vós, matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, no caso a idolatria, andareis após outros deuses que não conhecestes. Então aqui, Aleluia, Rei da glória. todo esse pecado aqui Deus, aleluia. era praticado pelo povo de Judá. O povo de Judá estava nesta prática
destes pecados que nós acabamos de retratar. Mas Deus, ele tinha um projeto de vida para aquele povo. Deus queria restaurar aquele povo. Não precisa abrir, lá no 16, o Senhor exige mais de Jeremias: o preço do chamado. Todo chamado tem o seu preço. E ali o Senhor falou para Jeremias, no capítulo 16, que ele não se casaria, que ele não teria filho ou filha, que ele não participaria de banquetes, ou seja, festas, ali em separação ao Deus vivente, ao Deus presente. Jeremias ia se dedicar à pregação da palavra de Deus. Jeremias ia tentar conduzir aquele povo ao arrependimento. Mas aquele povo tinha um coração duro. O rei ali chamava Jeremias, Jeremias falava, o rei ouvia e ali mandava prender Jeremias novamente e continuava daquela mesma forma, daquela mesma maneira, tentando resistir o próprio Deus. Ali chega um momento que Jeremias chega perante ao rei e faz ali outro relatório, mas o rei não muda. A palavra vai relatar que ele teve ali o apoio de Baruque, que foi um dos poucos que deu ouvido à palavra de Jeremias, que acreditaram que Jeremias não falava dele, e sim de Deus. E a palavra vai falar que Baruque continuou ali ajudando ajudando Jeremias no seu chamado. Jeremias não tinha acesso ao templo, mas Baruque, como fazia a leitura ali das leis do Senhor, ele tinha acesso ao templo. E Jeremias escrevia as cartas ali em rolos e entregava para Baruque, e Baruque chegava e lia lá no templo. E muitas pessoas logo perceberam que ali era obra de Jeremias. Então ali levaram este rolo até o rei, e ali eles leram a palavra de Jeremias diante do rei, e o rei simplesmente pegou, rasgou aquilo ali e atiçou no fogo. Era como se ele pegasse a Bíblia nos dias atuais e lançasse no fogo. Claro que ninguém vai ter essa coragem de pegar a Bíblia e tocar no fogo, mas quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, de seguir a palavra de Deus, é como nós estivéssemos pegando e lançando ao fogo. E ali o próprio rei Zedequias, já não era mais Josias, era o filho de Josias, que se chamava Zedequias, pegou ali, amassou aquela folha e lançou no fogo, e não deu ali muita credibilidade. Mas o Senhor falou para Jeremias: escreva novamente aquilo que eu te falei. E Jeremias novamente escreveu e levou perante ao rei. E ali o rei, angustiado, sem saber o que fazer, e a babilônica sempre chegando mais próximo, sempre vencendo ali e derrubando os muros de Judá. O rei ali chega e se ajoelha perante a Jeremias e pergunta: o que devemos fazer? O que nós vamos fazer aqui para conseguir ter a paz? E Jeremias falou: entregue-se aos caldeus, seja escravo dos babilônicos. Porém, ele não quis seguir a voz de Jeremias. Ele não quis dar ouvido à voz de Jeremias, persistiu na resistência e continuou lutando e batalhando. Chegou um determinado período naquela época ali que Jeremias começou a desanimar os próprios soldados de guerra, falando: desista, se entregue, porque será melhor. Porque quando se entregasse ao rei da Babilônica, ali a revelação a Jeremias, nada ia acontecer. Mas se o povo de Judá continuasse persistindo ali, querendo resistir a algo irresistível, morreria. E ali Jeremias, com a tua pregação, começou a desanimar o coração de muitos soldados. E ali automaticamente o rei mandou lançar Jeremias em uma cisterna lá embaixo, onde eles armazenavam a água da chuva na época. E Jeremias ficou ali preso por alguns dias, até um certo eunuco, que a palavra de Jeremias já estava indo de encontro aos corações das pessoas ali. E ali chegou um eunuco e intercedeu ali por Jeremias diante do rei. E o rei, já abalado, já abatido, de frente para o templo de Jerusalém, sem saber o que fazer, virou ali para o eunuco, falou: leve 30 homens com você, tire ele de lá e não conte a ninguém. E ali foi, pegou Jeremias, tirou, levou diante do rei. E ali o rei falou: o que o Senhor falou para você novamente? E Jeremias ficou encalado ali em silêncio.
e falou nada, totalmente nada. Jeremias não falou nada. Quando Jeremias ia se retirando, o Senhor falou ao coração de Jeremias. Jeremias voltou e falou para o rei tudo aquilo que ele já vinha falando há bastante tempo, mas o rei não abriu o coração, pelo contrário, ele endurecia o coração. No capítulo 27 vai falar que Judá tinha que submeter a Babilônia. Eles tinham que passar por um conserto espiritual, porque o povo já estava corrompido, o povo já estava vivendo em direções opostas, direções contrárias à palavra do Senhor. E a palavra vai dizer que chegou um tempo que o rei da Babilônia invadiu Judá completamente e venceu aquele povo. E Jeremias ali, ainda preso, foi ali capturado por um soldado babilônico. E ali o rei falou para Jeremias, deu a ordem para que o soldado pegasse Jeremias e levasse até ele. E ali recolheu todo o povo de Judá, e o povo de Judá virou escravo dos babilônicos. Os babilônicos invadiram o templo de Jerusalém, pegaram ali artifício que naquela época era utilizado para adoração a Deus e levou para a Babilônia. E ali perante o rei da Babilônia estava o rei Zedequias. E ali o rei babilônico começa a ter uma conversa com ele. E ali ele fala que Jeremias tinha dito que ele não morreria pela mão do rei babilônico. Então o rei ali, ele ouviu e acatou a voz de Jeremias. Não matou o rei, mas porém matou todos os seus filhos. Só que aqui mais atrás vai falar também sobre um falso profeta que ressurgiu ali no meio daquele povo. Jeremias pregando para o povo: venha, volta para Deus, venha se arrepender, converte seus maus caminhos, procura fazer aquilo que agrada a Deus, passe por um conserto aqui, corrige o que tem que corrigir, muda a tua vida, olha para dentro de si, procura a transformação espiritual. E ali chega um falso profeta. Vamos abrir lá para nós poder entender. Jeremias 28. Chega ali um falso profeta conhecido como Ananias. E ele prega o contrário. Jeremias 28. Glória a Deus. 28, 2 em diante. Assim fala o Senhor dos exércitos ao Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então esse aqui foi uma profecia relatada pelo profeta Ananias. Porventura isso aqui não era verdade, era uma heresia, porque Jeremias tinha pronunciado o contrário disso aqui. E o profeta Ananias ali ministrando a paz, falou que o rei da Babilônia ia entregar todos os utensílios, todos os artefatos de Judá. Então ele pregou aqui a paz. E a coisa é tão séria que Jeremias ele não repreendeu Ananias. Olha só o que Jeremias diz. Então Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta aos olhos do sacerdote e aos olhos de todo o povo, o Senhor que estava na casa do Senhor, disse, pois, Jeremias ao profeta: amém. Então Jeremias aqui, ele concordou, demonstrou que também desejava a volta dos cativos. Então ele falou amém. A profecia de Ananias. E aqui mais na frente, olha o que ele falou: que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Então aqui ia haver um momento que o Senhor ia restituir Judá, mas primeiro teria que passar pelo juízo, pela correção do próprio Deus. E aqui o profeta Jeremias falou: o profeta que profetiza paz somente quando se cumprir a palavra
deste profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor dá verdade. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Jeremias ali chegou até diante do rei com um jugo de madeira, guiado por Deus, para representar o jugo do povo babilônico. E ali o profeta Ananias quebrou aquele jugo e falou: o Senhor falou comigo aqui, que quebrarei o jugo da Babilônia. Mas a palavra vai dizer mais na frente que o Senhor falou que quebraste o jugo de madeira, mas o próprio Deus colocaria um jugo de ferro. E mais embaixo vai dizer: disse Jeremias ao profeta Ananias: o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste que rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano do 7º mês. Olha que gravidade é a palavra do Senhor. Ali um profeta usado por Deus, pregando a verdade, e ali um falso profeta no meio do povo, enganando o povo, falando: não, vai dar tudo certo, vai em frente, vai lutando, vai guerreando, nós vamos vencer, o rei da Babilônia não vai prevalecer. Então ele estava enganando o povo, porque não era assim que o Senhor estava usando Jeremias para dizer, não era assim. Então a oposição a Jeremias ali, ao falso profeta Ananias, e o perigo de opor à vontade de Deus. Olha o perigo. Se Deus falou vai chover fogo, vai chover fogo, porque é Deus que está falando. Se Deus falou não vai chover durante 3 anos e meio, como falou para Elias, não vai chover. Então é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é uma voz muito forte, é uma voz muito de peso. Não é qualquer voz. Não é igual uma voz humana, igual nós chegar e falando. Eu chegar e falar: amanhã você vai morrer. Não, a voz de Deus não é assim. A voz de Deus, ela é uma voz que ela é falada e ela tem que acontecer. Aleluia. A todo custo tem que acontecer. Glória a Deus. E aqui Ananias, ele achando ele que estava se opondo a Jeremias. Só que não era a Jeremias, ele estava se opondo ao próprio Deus. Ele estava se levantando contra o Senhor. Porque Jeremias não falava dele, ele falava do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. E lá no 36, não precisa abrir. O coração do rei endurece ao arrependimento, desprezo pela palavra de Deus. É como se Deus estivesse falando: não mate, e a pessoa ali continua matando. É como se Deus falasse: ó, não vai para tal lugar, e a pessoa continua, insiste e vai. Por isso aqui que nós devemos ter o coração quebrantado, o coração amolecido, o coração ali pronto para receber a voz de Deus, para sentir o Senhor falar conosco, para nós viver na direção do Espírito Santo de Deus. Por que tudo dava certo? Tudo dava certo na vida de Jeremias, porque Jeremias foi um profeta escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe, desde moço, desde pequeno, e ele fazia a vontade do Senhor. Ele não falava dele, ele falava do Senhor. Quando ele esteve perante ao rei ali, que não houve palavras para ele falar, ele se calou. Logo depois, quando ele ia se retirando da presença do rei, o Senhor deu palavra, ele voltou e falou para o rei. Então nós podemos aprender com Jeremias que ele não temia a governo terreno, ele temia a Deus, ele temia fazer a vontade de Deus, ele queria agradar ao Senhor. E o coração do rei continuou endurecido ao arrependimento, desprezando a palavra do Senhor que Jeremias falava por Deus. E no 38 vai dizer que Jeremias sofreu muito mais e prevaleceu segundo a voz de Deus. Jeremias confiava completamente em Deus. Então a confiança do Senhor estava eternamente em Deus. A confiança de Jeremias estava em Deus. Deus era o centro de tudo na vida de Jeremias. Como a palavra de Deus fala em Colossenses 3:11.
que Deus é tudo em todos. Então Deus era tudo na vida de Jeremias. Ele era a paz, ele era a segurança, ele é a proteção. Eu creio que um grande privilégio que Jeremias tinha, a proteção do próprio Deus. Quem que iria vencer um profeta desse? Nada ia vencer, porque Deus era com ele. Aleluia. Então nós devemos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que Deus venha entrar e fazer morada em nós, para que nós venha sim levar a palavra de Deus e seguir os princípios de Deus aqui, como Jeremias seguiu, e ter uma visão espiritual para saber discernir quando é um profeta de Deus e quando é um profeta usado pelo diabo. Como aqui Ananias chegou e enganou todo mundo numa falsa ilusão, uma falsa paz. Porque ele falou aquilo que o povo queria ouvir. Porque o povo estava em um período de luta, tribulação, estava ali sendo atacado, não tinha para onde correr. As muralhas de Judá já estavam sendo derrubadas pelos babilônios. Então ali Ananias chegou e proclamou uma profecia segundo o coração daquele povo. Segundo que o povo, tudo que o povo queria ouvir. Que tudo ia dar certo, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo. Babilônico vai trazer os utensílios, vai voltar à normalidade. Mas não era isso. Deus queria que o povo deixasse a hipocrisia, deixasse de adorar a deuses pagãos, deixasse de fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor e voltasse para os pés de Cristo. Porque este povo de Judá aqui é o mesmo povo que Deus tirou do Egito. Esse povo de Judá. Então eles viram grandes maravilhas, grandes sinais, grandes prodígios ali da parte do Senhor. Eu fico assim observando como é que uma pessoa vê tanta coisa da parte de Deus ali e do nada se desvia. Não é verdade? E a palavra de Deus dá um consolo para nós que fala. Jesus fala para Timóteo: tu creste porque viste. Bendito aquele que não viu, mas creu. Então nós estamos aqui essa noite. Nós não vimos nada do que se passou no Antigo Testamento. Mas segundo a palavra de Deus, nós somos benditos porque nós cremos em algo que nós nunca vimos. Não é verdade? Então nós somos benditos de conformidade àquilo que o Senhor falou para Tomé. Porque quando Jesus se apresenta diante dos seus discípulos, Tomé ali vê o próprio Cristo na frente e fala que só acreditava se tocasse ali nas chagas, nas feridas do Senhor. E o Senhor falou: venha. Ele vai lá e toca e acredita. E o Senhor vira para ele e fala: tu creste, Tomé, mas tu creste porque viste. Bendito aqueles que não viu e creu. Então esse povo aqui de Judá, que é o povo de Israel, que foi aquele povo que foi conduzido por Moisés, que passou ali pelo deserto, que Deus ali, quando estava frio, colocava uma língua de fogo ali para aquecer. Quando o sol estava quente, colocava uma nuvem para proteger. Quando estava com sede, Deus fazia brotar a água da pedra. Estava com fome, Deus mandava maná do céu, maná, codorna. E a palavra diz que até a sandália do povo não se desgastava de tanto caminhar, de tantas coisas ali. Eles viram tantas coisas. Mas infelizmente o povo ele tem um certo declínio para o pecado. Porque ali quando Moisés subiu ao monte para pegar ali a lei, os 10 mandamentos, quando voltou, o povo já estava tudo prostrado diante de um bezerro de ouro. Então essa idolatria não vem de agora, não vem de hoje. Essa idolatria vem de muitas coisas. Por que que vem a idolatria? Porque o povo já se acostumou a crer naquilo que vê. Então eles precisam ver algo para depositar a fé. E nós não. Nós cremos naquilo que não vemos. Nós cremos nas coisas que não vemos, não é verdade? E aqui Jeremias continuou ministrando a palavra de Deus. E o povo ali com o coração endurecido. E aconteceu aquilo que Deus tinha falado. Babilônia tomou posse do povo de Judá. Tomou de conta. Mas é porque Deus é ruim? Não. Porque Deus foi misericordioso e é misericordioso hoje. Deus ele dá oportunidade, ele dá chance, como ele deu para esse povo. Volte para mim, volte. Porque largaste o manancial aqui que jorra água viva, trocaste por poço. Não é verdade? E a palavra vai dizer que porque correis para covil de caverna, de ladrão, de salteadores. Porque o povo naquela época, irmão, para entender,
eles estavam fazendo um templo do Senhor como um covil, como uma proteção. Era como se hoje tivesse uma pessoa aqui na igreja, com a Bíblia, sou de Deus, e tivesse uma vida dupla. Era como o povo naquela época. Porque que a palavra de Deus fala aqui ainda no livro de Jeremias, vai falar que Deus fala, vocês estão comparando o meu templo, o meu santuário, como covil, como caverna de salteadores. Porque naquela época, quando roubava, quando saqueava, quando salteava, os ladrões eles corriam para a caverna para se esconder e projetar ali um outro assalto. Glória a Deus. E aqui o Senhor faz essa comparação, porque o povo pecava durante a semana, pecava ali durante a semana, quando chegava no sábado, corria lá com a ovelha, vamos sacrificar aqui para ficar tudo correto, tudo certo, tudo bem. Sacrificava ali. Mas Deus ele não estava olhando para isso. O livro de Jeremias vai dizer também que o povo, Deus fala, por que que a criança pega a lenha, a mulher traga ali o homem pega a lenha, a criança traz o fogo, e a mulher ali amassa o pão para oferecer à deusa do céu. Então Deus estava indignado, Deus estava triste. Estava triste com a escolha desse povo. É como se o povo virasse as costas para Deus ali e abraçasse um monte de idolatria, um monte de ídolo que nada vê, que nada fala, que não pode fazer nada. A palavra mesmo fala que não pode fazer nem o bem nem o mal. Será que Deus não estava sendo suficiente para aquele povo? Deus cuidando daquele povo, Deus ali, o cuidado do Senhor é grande na vida daquele povo. Mas eles queriam o que mais da vida ali, procurando mais o que? É comparado com os dias de hoje. Muitas pessoas que se diz cristão, se diz de Deus, serve a Deus, aí daqui vai lá num centro de macumba. Quer saber o que está acontecendo aqui, ver o que está acontecendo na minha vida. Ou se não, vai lá no centro de macumba, faz uma garrafada para mim aqui. Eu estou passando por... E aonde fica Deus? Será que Deus não é o suficiente na nossa vida? Será que Deus não supre toda a necessidade, não supre o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir? A palavra de Deus fala que Ele cuida até dos pássaros que voam no céu, não trabalha, mas nenhum até hoje nunca morreu de fome. Será que Deus ele não é suficiente para nós? Aqui não estava sendo para esse povo, não estava sendo suficiente. Eles adoravam a Deus, mas eles vêm acrescentando algo a mais. A tendência do cristão é essa. Quando está na caminhada da fé, que está procurando agradar a Deus, ele procura ali acrescentar artifício, pegando isso, pegando aquilo, botando na vida. Só que quando chega no portão do céu, não vai passar, porque bagagem não vai. Bagagem tem que ficar. Quando nós acreditamos que Deus ele sofreu, foi ali crucificado naquele madeiro, então derramou o teu sangue por mim, por você, por cada um. Então Deus ele é suficiente na nossa vida. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo desamparado. Então nós temos que ligar em Deus, conectar em Deus, conectar no Senhor, para que Ele venha conectar em nós. Que aquele que estiver em mim e eu estiver em vós, farei grandes coisas. Então que nessa noite, assim como Jeremias, nós venha depositar a nossa fé nesse grande Deus aqui. Porque Ele foi suficiente e e vai ser o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E nós não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque o que nós temos de mais precioso aqui nessa terra é a nossa salvação. A palavra de Deus diz que o céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Tudo um dia acaba, até nós mesmos um dia vai acabar. E nós vai caindo para a idade, vai ficando de idade, um dia acaba. Casa, carro, tudo acaba. Então que nós possamos continuar firme e forte na presença de Deus. E aqui como Jeremias lutou bravamente, não temeu a ninguém. Aqui, irmão, trazer para os dias atuais, era como se tivesse um profeta e fosse ali até Bolsonaro e pregar a palavra. Era como nessa época. Hoje não tem rei, mas o presidente simboliza um rei, antigamente.
É como se Jeremias chegasse até Bolsonaro e falasse: é isso, é isso, é isso, é isso aqui. Não temendo a morte, não temendo o que ia de acontecer. E prevaleceu firme até o fim. Glória a Deus, glória a Jesus. Que essa palavra venha servir de ânimo, que nós venhamos voltar lá em Jeremias 7, o 3, e guardar na nossa mente, no nosso coração, que cada dia é dia de nós mudar. Cada dia é dia de nós se aproximar diante do Santo do Santo. É dia de nós se achegar para perto de Deus, amém? Essa é a palavra de hoje. Que cada um possa guardar em teu coração essa mensagem e que nós venhamos procurar ser edificado cada vez mais. Sim, já está colocando o louvor aqui. Cada um vamos ficar de pé para fazer a oração da fé rapidamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Pedir que os irmãos façam uma corrente de oração. Dê as mãos para os seus irmãos. Vamos estar orando aqui. Para que Deus venha derramar. Espera o povo pegar da mão. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a oração da fé. Você ora pro Alexandre com aquelas. Tá. Vou colocar o hino, aquilo. Que cada um possa direcionar o coração. Peraí, deixa eu falar mais um pouco dele. Pausa aí. Que nesse momento, irmão, nós venhamos centralizar o nosso pensamento, o nosso coração em Deus. Porque só Ele tem poder para curar, para libertar, para renovar. Que nessa noite nós possamos diminuir e Ele venha crescer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Para colocar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, Espírito Santo. Pai da glória, Pai amado, Pai abençoando, ó Deus, cada alma vivente aqui presente, ó Pai. Pai, o Teu amor é incondicional na nossa vida, Espírito Santo. O Teu amor é grande, ó Pai, no nosso coração, Pai da glória. Nós somos pequenos, somos falhos, somos carentes, ó Deus, do Teu amor, da Tua misericórdia, meu Pai. Mas o Senhor é grande, ó Deus. O Senhor é grande, ó Pai. O Senhor é aquele Deus, ó Deus, que cuida de nós a todo momento, a todo instante, ó Pai. Pai querido, Pai amado, vai derramando a Tua graça, vai derramando a Tua unção, vai derramando o Teu fogo, Tua glória, o Teu poder, os Teus mistérios, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem da glória, 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 glória a Deus, glória a Jesus. Que nesta noite, meu Pai, não venha abrir a nossa mente, não venha abrir o nosso coração, não venha procurar a Tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha abrir as comportas do céu, revelar o Teu mistério, revelar o Teu poder, a Tua graça, a derramando fogo, fogo, fogo do céu. Venha sentir o toque do Senhor. Toca, 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 Espírito Santo. Toca, 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 Espírito Santo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca no Teu igreja, meu Pai. Toca em cada irmão, Espírito Santo. Aquele que abriu o coração vai receber de Ti. Aquele que abriu o coração vai receber poder. Aquele que abriu o coração vai receber sabedoria. Aquele que abriu o coração vai sentir a presença, vai sentir a graça, vai sentir o fogo, vai sentir o renovo, vai sentir a restauração. Santo, 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 santo é o Senhor. Glorificado é o Teu nome, Espírito Santo. Quem dá glória, dá glória. Quem dá glória, dá glória. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Só quem dá glória, dá glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca, 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 Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha da liberdade. Que o Teu Espírito Santo venha da liberdade nesta noite. Assim como o Senhor usou Jeremias, venha levantar Jeremias nesta noite. Venha levantar Jeremias nesta noite. Vai levantando Jeremias. Vai enchendo vasos. Vai enchendo vasos, Espírito Santo. Vai tocando em cada vaso. Vai tocando aquele que quer ser cheio. Aquele que quer ser cheio da Tua presença. Dê lugar, dê lugar. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus entrar. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus fazer morada. Dê lugar para Deus guiar a tua vida. Deus quer guiar. Deus quer libertar. Deus quer renovar. Deus quer restaurar.
O Santo do Santo está aqui nesta noite. O Espírito Santo da verdade. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Coloca Deus de fogo na mão dos teus servos. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca, 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 Espírito Santo da verdade. Ô papai querido, papai amado. Estamos aqui como corpo. Estamos aqui como igreja. Que o Senhor vai derramando o teu azeite. Vai derramando a tua graça. Vai derramando os teus mistérios. Vai derramando a tua unção. Vai derramando o teu poder. Vai derramando a tua graça. Vai sentindo a presença do Senhor. Vai sentindo o toque do Deus Altíssimo. Vai sentindo o toque do Deus Poderoso. Vai sentindo a tua graça. Vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Sente, sente, enche, 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 enche. Deus quer encher a barra essa noite. Deus quer te encher. Deus quer te encher. Receba, receba, receba poder. Receba, receba, receba a presença do Senhor. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai derramando a tua graça. Vai derramando o teu mistério, meu Deus. Vai derramando a tua presença, Espírito Santo de Deus. Somos pequenos, papai. Somos carentes do teu amor. Somos carentes do teu perdão. Somos pequenininhos diante da tua grandeza. Manda fogo, fogo, fogo do céu. Vai derramando a tua unção. Vai derramando a tua graça. O teu mistério vai sentindo a presença de Deus. Vai sentindo a presença do Senhor. Santo, Santo. Toca, 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 papai. Toca, 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 Deus. Aquele que veio buscar do Senhor vai sair daqui com a resposta do céu. Vai sair com a resposta do trono de Deus. Vai sair cheio do amor, cheio de misericórdia. Vai consertar as tuas veredas. Vai ter a tua visão espiritual renovada. Toca, 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 Espírito Santo. Toca, 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 Deus de maravilha. Toca, 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 Deus de poder. Restaura, 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 restaura. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Toca, 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 toca. Toca, Espírito Santo da verdade. Vai de encontro aos enfermos, Espírito Santo. Vai de encontro à enfermidade. Vai arrancando a dor. Vai arrancando o mal. Vai quebrando toda a corrente. Vai quebrando, vai lançando por terra toda a estresse do inimigo. Vai derrubando por terra. Vai derrubando, vai derrubando. Vai abrindo porta onde não há porta. Vai derramando teu fogo. Vai derramando a tua graça. Vai derramando o teu poder, a tua unção. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado é o teu nome nesta noite, ó Pai. Nós vamos direcionar nossas orações a Ti. Nós vamos focar no céu. Que a Tua presença venha ser real. Que a Tua presença venha ser real nesta noite. Ó Espírito Santo, vai derramando a Tua unção. Vai derramando a Tua graça. Vai derramando o Teu mistério. Vai derramando o Teu poder. E vai tocando em cada alma vivente aqui, ó Pai. Nós vamos sair cheio. Cheio da Tua unção. Cheio do Teu poder. Cheio da Tua graça. Vai renovando a Tua igreja nesta noite, papai. Vai renovando cada mente nesta noite, Espírito Santo. Vai renovando cada irmão e cada irmã. Vai tocando, ó Deus. Oh, Deus Santo, Deus Santo. Nós vamos se quebrando na Tua presença, Pai. Nós vamos arrasando o coração. Vai derramando nossa mente. Vai abrindo nosso coração. Vai abrindo nosso ser. E vai renovando, vai renovando, vai renovando. Vai entregando, ó Deus. Vai entregando. Aquilo que veio buscando o Senhor vai receber. Creia na promessa. Creia na promessa. Deus é fiel. Deus é fiel para te entregar aquilo que você tanto pediu. Vai derramando. Vai curando. Vai libertando. Restaura, restaura. Derrama, Jesus. Derrama, Jeová. Derrama, Jeová, o Teu poder. A Tua graça. O Teu mistério. A Tua restauração. Vai capacitando. Vai capacitando. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Pai. Como igreja, como corpo, para ser cheio do Teu poder. Cheio da Tua graça. Te louvamos nesta noite, Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que a presença do Senhor esteja em nosso viver. Que a presença do Senhor esteja na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estiver. Vai tocando, ó Pai. Vai tocando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que cada um possa tomar posse da tua vitória. Glória a Deus. Aleluia, Porque- Senhor. O Deus sabe na nossa casa, pastor. Que nós servimos a um Deus vivo, que Ele vive e reina para todos sempre. Amém? Essa palavra que você tá Glória a pregando, Deus. eu ia pregar na casa do meu esposo. Tá vendo? Tá preparando aqui, ó. Glória a Deus. Jeremias, comecei Tá com tudo trocando. do... Já tinha parado com 16, ó. Olha como é que Deus é tremendo, não é, irmão? Já tá preparando ela. Já tinha começado tudo. E eu ia pregar na casa do meu esposo. Não, liga amanhã. Glória a Deus. O culto, a gente sabe dela em casa, o irmão Cosmo vai abrir. Já tá preparando pregar Viu, lá. irmão Cosmo? Agora tem que pregar. Vai abrir o culto lá em casa. Dê a paz do Senhor pro seu irmão, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.